Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É uma alegria estar aqui com os irmãos, um privilégio e a responsabilidade de estar partilhando uma porção da palavra de Deus com os amados irmãos nessa noite. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 9, e eu vou precisar que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, para que possamos entender o contexto do texto. Isaías capítulo 9, versículos de 1 até o versículo 7. Nós vamos depois fazermos a leitura do capítulo 1 também, todinho. E são somente 31 versículos. Isaías 9, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos, tornará gloriosa o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, humildemente nós nos colocamos diante da Tua presença, suplicando a Tua intervenção sobre as nossas mentes e corações. Estamos diante de um texto belíssimo e queremos humildemente que o Senhor toque os nossos corações. Pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Fim de ano nós ficamos sensíveis às meditações, às reflexões. Temos um costume, até que meio que cultural, de fazermos as avaliações daquilo que ocorreu no decorrer do ano. Nós fazemos um resumo, se o ano foi de fato abençoado, e quais são as perspectivas que todos nós temos para o ano que se aproxima. Todos os anos, final do ano, nós fazemos isso, né? Temos também, de certa forma, uma abertura maior de coração. Estamos mais sensíveis. Com a festa do Natal, alguma parte da nossa igreja já está de férias, as pessoas estão mais leves, porém também estão mais perceptíveis, né? O que nós temos lido nesses últimos tempos, diante do mundo que nos tem mostrado? Nós temos visto, lamentavelmente, muitos acidentes, temos assistido os fenômenos ecológicos, né? O desequilíbrio da natureza ocasionado justamente pela humanidade. Temos assistido guerras, temos visto muitos conflitos, muitos problemas. Mas nessa noite eu não vou falar sobre os problemas do mundo, mas eu quero fazer uma abordagem do texto bíblico que nesse período de Natal muito se leu, que foi esse versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
O profeta Isaías, ele é um dos profetas mais citados no Novo Testamento. O profeta Isaías, ele foi colocado dentro de um contexto onde ele tinha a missão de falar aquilo que Deus dizia ao seu coração para o povo de Deus. Acontece que o contexto em que o profeta Isaías faz essa declaração do nascimento do Messias, daquele que viria redimir e resgatar a nação de Israel, é um contexto muito difícil, um contexto de caos, de pecados. Mas nós não vamos abordar aqui a respeito do mundo que nós conhecemos, mas a respeito de um concerto que era necessário ser realizado na casa do Senhor. Vejam bem, irmãos, o contexto em que o profeta Isaías faz essa declaração, nós vamos agora para o capítulo 1. Eu vou fazer a leitura do capítulo 1 e nós vamos, de certa forma, nos escandalizarmos a respeito de como o povo de Deus, como aquelas pessoas que tinham a palavra de Deus, eles tinham as leis e como eles estavam se comportando e como que Deus estava olhando aquela nação e aquelas pessoas. Isaías capítulo 1 diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. São feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábios e a convocação das congregações, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades. A minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor,
defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defende o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel: tomareis satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como a potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízos, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependerem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhistes. Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Amém. Veja, irmãos, esse é o contexto da nação de Israel. Isaías, o profeta, ele tem a missão de trabalhar o povo de Deus diante de uma grande iniquidade, aonde o direito das pessoas mais pobres, o direito do órfão, da viúva, não era contemplado através dos juízes nesse período. E é um fato interessante, porque o reino está dividido, o reino do sul e o reino do norte. E Isaías, ele é aquele profeta que está no reino do sul. Acontece que há um grande período de prosperidade. E no momento em que há uma prosperidade, o que o povo de Deus deveria de ter feito? Eles poderiam se consagrar, poderiam se santificar. E não era isso que estava acontecendo. Veja, irmãos, que o contexto em que o profeta Isaías declara a respeito da nação de Israel é um contexto de grande iniquidade. E nessa noite, eu queria que nós meditássemos a respeito do convite que Deus faz ao povo de Deus no versículo 18. Diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O profeta Isaías, ele sabe que dentro do seu contexto, naquele período, haviam inúmeras nações poderosas que poderiam destruir a nação de Israel. Porém, ainda assim, o profeta avisa aqueles irmãos e avisa aquelas pessoas, mas parece que eles estão surdos. O problema não é o mundo, o problema não são os inimigos. Dentro desse contexto do texto, nós vamos ter assírios, egípcios, babilônicos, nações guerreiras, homens que eram cruéis, soldados terrivelmente que tinham a crueldade dentro do seu contexto militar. E ainda assim, o povo de Deus parece que eles estavam com seus corações adormecidos. E há algo que é muito forte dentro do contexto do profeta Isaías, porque o povo de Deus, que ali conheciam a verdade, eles se mostravam
ignorantes. O versículo 3 diz: o boi conhece seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Por vezes nós temos o costume de fazermos comparações. Nós esquecemos a nossa casa, nós esquecemos o nosso coração e olhamos e criticamos muito daqueles que estão fora, mas perdemos a noção de como verdadeiramente nós temos vivido. Nós temos relativizado muitas coisas, nós temos ignorado muitas coisas, mas criticamos fora e não olhamos mais para dentro de nós mesmos. E o que o texto fala trata justamente sobre isso. O povo de Deus sabia, conhecia a palavra de Deus, mas eles estavam ignorando a verdade de Deus. No versículo 5, na parte B, diz assim: toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. O profeta Isaías vai discorrendo a respeito do estado espiritual da nação de Israel. No verso 9, ele diz assim: já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Veja o nível espiritual do povo. O profeta Isaías, ele faz uma comparação pesadíssima. Que espiritualmente aquelas pessoas elas estavam depravadas. E veja que o texto fala, não é de ímpios. O texto está falando do zelo que Deus tem com o seu povo. Deus está olhando o coração do seu povo. Deus está vendo as atitudes do povo. Nós conhecemos a verdade, mas temos agido de forma como pessoas iníquas, injustas. Não temos agido realmente com os preceitos e aquilo que temos aprendido na tua casa, mas agimos de maneira perversa. Quando nós deveríamos agir com a justiça, mas nós somos corruptos. É isso que o contexto está falando a respeito do povo de Deus. E para nós, irmãos, que vamos iniciar um novo ano, como nós vamos darmos esse pontapé? Será que o ano de 2004 nós agimos, mesmo conhecedores da palavra de Deus, mas agimos de forma como pessoas iníquas, injustos, perversos? Agimos com falta de amor, sem gratidão? E o profeta Isaías, ele vai discorrer a respeito do culto. E ele fala de um culto solene. As pessoas, elas estão adorando a Deus, elas vão para o culto, elas levantam as mãos, elas fazem orações, elas entregam os seus dízimos, mas Deus sabe que aquelas pessoas, quando elas levantam as mãos, o que Deus enxerga naquelas mãos é sangue. Na realidade, nós podemos nos tornarmos potencialmente assassinos quando nós nos omitimos a respeito da nossa responsabilidade como cristãos. Quando mentimos, quando omitimos, quando deixamos de fazer o nosso papel como sal e luz no mundo. E aqui o profeta Isaías fala para o povo: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Isso significa que naquele culto pomposo, aquele culto que haviam muitas pessoas, um culto que poderia ter, de certa forma, um louvor bastante animado, mas o que Deus estava olhando de cada pessoa que participava daquele culto era do coração de cada um que ali estava prestando culto. E o que ele via não era sinceridade, não havia amor. O que havia, na realidade, era um ajuntamento de pessoas que não estavam entendendo qual deve ser a sua vontade diante de Deus. E veja que no verso 13, Isaías toca num ponto muito importante. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Isso significa que para os olhos do Senhor, no momento em que as pessoas estavam trazendo os seus dízimos e as suas ofertas, por mais que elas pudessem despejar um carro de dinheiro, aquilo não interessava.
E veja, irmãos, que esse contexto do texto tem como propósito nessa noite trabalhar por vezes como nós temos agido como cristãos, como nós temos lido por vezes a cristandade contemporânea hoje. Os cultos são abarrotados, os cultos são luxuosos, os cultos são verdadeiros shows. E essa crítica que eu estou falando, ela já vem se desenrolando há muitas décadas. E o que nós temos observado é que o papel que nós temos como cristãos, de sermos testemunhas do reino de Deus, isso tem falhado. As pessoas têm olhado para nós e têm assistido um culto que é um verdadeiro show, mas não têm visto, de fato, um testemunho de nossas vidas. E Deus abomina esse tipo de culto. É isso que está sendo colocado aqui. E aí o profeta continua no verso 15: quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isso significa que na sinceridade e no difícil ofício do profeta Isaías, em falar a verdade para o seu povo, para o povo de Deus, Deus, quando olha para essas pessoas, dentro desse contexto, ele via, na realidade, assassinos e não adoradores. Esse era o contexto da nação de Israel, irmãos. Esse era o contexto do povo de Deus. Dentro desse contexto, nós vamos encontrar os pobres, nós vamos encontrar os órfãos, nós vamos encontrar as viúvas. É claro que naquela época não havia nenhum benefício social que pudesse alcançar essas pessoas, mas haviam muitos pobres, e esses pobres estavam literalmente passando fome. O texto fala mais à frente a respeito de uma fome tão grande, mas tão grande, aonde os fetos que morriam, eles eram comidos pelos adultos, pelas pessoas. Uma situação terrível que havia por sobre o povo de Deus. Porém, nós vemos nessa semana do Natal, agora sim nós vamos entrar no capítulo 5, queria que nós voltássemos, quando o profeta Isaías fala a respeito do nascimento da esperança, que é Jesus Cristo. Jesus, a nossa esperança. E aí ele fala sobre o povo que andava em trevas, versículo 2. Viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, e a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. E ele fala no versículo 5, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Eu vou até aqui, Maravilhoso Conselheiro. Veja, irmãos, o contexto do versículo 9 fala a respeito de um povo que estava próximo ali do mar da Galileia, e é um contexto de um povo gentil. Uma grande parte dessas pessoas pobres, elas estavam ali na região ali que era chamado de Zebulon. Essas pessoas, elas estavam desamparadas de tudo. E acontece que o profeta Isaías fala a respeito, então, do nascimento de Jesus. Mais de 700 anos que Jesus pudesse ter nascido, né? Do seu nascimento. E Isaías fala que o nascimento de Jesus seria aquela luz que traria esperança sobre esse povo perdido. Essas pessoas empobrecidas, desamparadas pela justiça. E a primeira característica que Isaías fala, ele declara a respeito de que Jesus é o maravilhoso conselheiro. Jesus como maravilhoso conselheiro para um povo com o coração endurecido. Jesus como conselheiro para o seu próprio povo. Jesus como conselheiro, aquele que traz a palavra necessária, exata, suficiente sobre as nossas vidas, para que tenhamos uma vida abençoada,
para que possamos ter uma palavra necessária que nos mantenha vivos. Então, o profeta Isaías fala que Jesus, o nascimento de Jesus, esse que era o Messias prometido, ele viria como um conselheiro sobre um povo que tem um coração endurecido. Um povo que perdeu o amor, um povo que perdeu o senso da justiça. Veja, há algo interessante na segunda declaração. Ele diz assim, ele já diz que o nascimento de Jesus, ele vai ser realmente divino, Deus forte. Ele já declara que o Messias, ele é Deus, Deus forte, que é necessário para um povo que está passando por uma opressão. Um povo que está desamparado de tudo aquilo que era o mínimo sobre as suas vidas. E fala a respeito também de que ele é Pai da eternidade. Por que Pai da eternidade? Veja, irmãos, as pessoas tinham uma vida muito vulnerável. Não haviam vacinas, não tinha SUS. As pessoas, como eu falei, não tinham benefício. A vida dessas pessoas, elas eram bem mais curtas do que a nossa. Elas não tinham tanto tempo para viver, ainda mais dentro de uma situação precária e carente como elas viviam. Então, Jesus foi apresentado como aquele que vai trazer a eternidade sobre as nossas vidas. E eu estou ainda dentro do contexto, tá, irmãos? É a promessa para essas pessoas que estão sofrendo. E depois, aquilo que eles não tinham. Porque como haviam povos inimigos ali ao redor, príncipe da paz. Jesus, o príncipe da paz. Todas essas atribuições, elas eram necessárias, porque aquelas pessoas que estavam sofrendo, aquilo que entrava em seus ouvidos passava pelo coração, nutria a alma e trazia o consolo necessário para que elas pudessem suportar todas aquelas injustiças, aquela pobreza, aquela carência, tudo aquilo que eles estavam passando. Então, você deve ter ouvido durante essa semana do Natal, às vezes só esse recorte do versículo. E se esqueceram de explicar para você que o versículo, ele é um bálsamo, ele é um alimento. O versículo, ele entra e você escuta e ele nos nutre a alma e o coração, reforça a fé. O contexto em que o profeta Isaías fala que Jesus é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para aquelas pessoas que estavam sofrendo, desamparadas, era suficiente para que elas pudessem continuar a viver a vida delas. Bom, e hoje? Jesus veio. Como eu olho a esperança? A esperança para nós é a convicção de todas essas coisas que vocês estão vendo rapidamente, que eu estou mostrando, de maneira em que nós temos a convicção e que nós fomos chamados para sermos lançados nesse mundo que aí está. Porque Jesus já nasceu. Temos o privilégio de termos o Espírito Santo em nossas vidas. A alegria de mesmo saber que, por vezes, as injustiças que elas possam se aproximar de nós, mas eu posso dizer, eu posso declarar com convicção que Jesus, ele é o meu maravilhoso conselheiro. Um Deus que fortalece a minha fé diante das minhas fraquezas, diante dos meus problemas. E que, por vezes, nós olhamos o mundo, precisamos tanto que o príncipe da paz venha manifestar paz. Mas como é que a paz vai se manifestar hoje? É através do que você está ouvindo. Hoje nós temos o costume, e o mau costume, de dizermos assim, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que você tenha um ano novo com saúde, paz, não é assim? Está tão cansado de ouvir isso, eu fico cansado, né? Aí fico pensando, como é que eles querem? Como é que eles imaginam isso?
Sabe como é que isso funciona? Isso funciona da seguinte forma: você desejou, você pratica. Pratique. Você desejou para o seu amigo da faculdade, na universidade, para o seu amigo no seu trabalho, dentro da sua casa, seja a paz, porque o príncipe da paz habita em nós. Seja bênção. Não vai ser fácil, nunca foi fácil, irmãos, para ninguém. O mundo, ele tem sérios problemas. Não sou pessimista, como diz Ariano Suassuna, né? Eu sou realista. Não sou pessimista. Mas veja, irmãos, não basta desejar. É importante ser. É importante fazer. Eu tenho acompanhado as lutas do meu amigo, o pastor Ricardo, aqui. Muitas lutas ele passa. E por vezes, no seu ofício, muito difícil como pastor, convoca a igreja, chama a igreja para trabalhar, para lutar, para caminhar. E é dessa forma, irmãos, que nós devemos agir, com ações, não é com declarações, não com promessas. Passamos o ano de 2004, tivemos muitas promessas, mas nós não fizemos quase nada. Estamos chegando no final deste ano só pela graça de Cristo, só pela graça de Deus. É fácil, né, nós olharmos para um mundo que está se deteriorando. O mundo, o planeta Terra, está em estado avançado de deteriorização moral, ecológico, financeiro, político. Mas veja, irmãos, nós precisamos arrumar a nossa casa. Eu preciso arrumar o coração. Eu preciso arrumar a minha vida espiritual. Porque senão, quando eu vier aqui e não tiver arrumado a minha vida espiritual, eu posso estar na mesma categoria ou na mesma forma como essas pessoas que levantavam as mãos e Deus olhava para aquelas mãos e via o sangue. Eu posso estar orando muito mesmo, mas Deus não está ouvindo, porque na realidade não há sinceridade em meu coração, não há sinceridade em minha vida. Eu posso trazer um dízimo rechonchudo, eu posso trazer e fazer muitas coisas dentro da igreja, mas ao mesmo tempo eu não tenho as ações necessárias, suficientes, que exigem que eu seja o sal da terra. Nós fomos chamados para que as nossas vidas, cada minuto, cada instante, possa ser usado pelo Senhor, irmãos. Usado de maneira extraordinária. Então veja, vou concluir. Quando o profeta Isaías fala sobre esperança, ele fala de paz, força, conselhos e eternidade. Para um povo que sabia o que era tudo isso, mas que precisava disso. Nós temos esse mau costume de olharmos sempre para fora, mas nunca olhamos para dentro da gente mesmo. Que Deus esteja, irmãos, trazendo um despertamento sobre as nossas vidas. Trazendo sobre as nossas vidas essa ação necessária, né? Vejam e acompanhem comigo o versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Vejam bem, diz assim: o convite que Deus nos faz. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E o melhor desta terra é uma vida na comunhão simples e sincera e prática com Deus. Não é o luxo, não é o materialismo, não são os bens. O que nós temos assistido é que houve uma inversão dentro das igrejas. As pessoas estão se tornando, lamentavelmente, representantes de um materialismo vazio. E temos assistido um mau testemunho muito grande.
E o Senhor nos convida para que nós possamos refletir, nos arrependermos dos nossos pecados e assim estarmos na simplicidade da comunhão espiritual com o Senhor e vivermos felizes com Ele. Vamos orar? Senhor Jesus, nós, neste último culto do ano, queremos colocar com muita sinceridade as nossas vidas. Erramos, tropeçamos muito, por vezes fizemos práticas até mesmo sabendo que eram erradas, erramos por ignorância. E nessa noite suplicamos que o Senhor venha trazer sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, um conserto tão necessário para uma vida espiritual saudável. Ouvimos da Tua palavra que o Senhor é o príncipe da paz e que sejamos representantes dessa verdadeira paz. E o Senhor é um Deus conselheiro e temos a Tua palavra, Senhor, o tempo todo e por vezes não a abrimos. E o Senhor é um Deus forte que pode firmar os nossos passos. Por vezes nós temos negligenciado essas bênçãos espirituais, Senhor. Pedimos nessa noite que possa ser uma noite de conserto, uma noite que venha trazer quebrantamento às nossas vidas e aos nossos corações. Abençoe a Igreja Presbiteriana do Sudoeste. Abençoe o pastor Ricardo, o conselho. Que o Senhor dê forças a esses homens, que o Senhor dê sabedoria a eles e que a nossa igreja possa, Senhor, fazer o papel que todos nós já sabemos que deve ser feito e realizado. Pedimos assim, no nome de Jesus. Amém.